Olá, querido irmão, bom dia. Nós estamos começando mais um devocional nesta manhã e nós vamos ler hoje o Salmo de número 24, que diz assim: a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A gente precisa olhar para o Salmo 24 e entender que esse salmo é um salmo que apresenta para nós, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 2, o Deus da criação. O texto diz aqui, o versículo 1 diz que ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Isso aponta para a noção que nós precisamos ter firme em nós de que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é quem controla todas as coisas. O nosso Deus é aquele que está no domínio de toda a criação. Não há nenhum espaço neste mundo para algo criado pelo diabo, pelo nosso inimigo, a não ser a mentira. Tudo o resto, tudo o mais foi criado pelo nosso Deus. Talvez esteja sendo controlado pelas trevas, talvez esteja sob o domínio do mal, mas não foi criado para isso. Portanto, é nosso dever, como cristãos, lutar para que todas as coisas voltem para o senhorio de Jesus Cristo. Nós fazemos isso através da proclamação do Evangelho, nós fazemos isto através de uma cosmovisão cristã, entendendo que em todos os ambientes da cultura, em todos os ambientes do mundo, Cristo precisa ser Senhor. Obviamente, nós sabemos que isso na prática não acontece. Há muitas e muitas áreas que estão sob o controle do inimigo. Por isso é que nós avançamos como igreja. É por isso que é dito também que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está sempre em direção a esses territórios ocupados pelo inimigo. Por isso nós somos o exército de Deus, o povo de Deus, que caminha para que esses dois versos aqui possam de fato ser realidade, para que toda a terra volte a estar sob o senhorio de Jesus Cristo. Do versículo 3 ao versículo 6, o salmista começa a nos mostrar o caráter do verdadeiro adorador. Se você olhar comigo, você vai perceber que a partir do versículo 3 há uma semelhança muito grande com o Salmo de número 15, porque é dito: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí o salmista faz uma série faz uma lista, né, com características, com virtudes, né, daqueles que de fato são adoradores, daqueles que estarão aos pés do Senhor. E é dito que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, não faz juramento com a intenção de enganar. Ora, precisamos olhar que quando acontece esse tipo de construção nos textos do Antigo Testamento, do Novo também, por exemplo, quem estará perto do Senhor? E aí o escritor dá uma lista, essa lista não é exaustiva, não significa que apenas essas virtudes são requeridas do povo de Deus,
mas ele apenas cita essas especificamente, mas há mais. Outra coisa que a gente precisa entender é que essas listas não significam que a salvação deixou de ser pela graça, mas o que está sendo colocado aqui foi aquilo que nós falamos no Salmo 15. Ora, aqueles que são de Deus, aqueles que foram salvos pela graça, apresentam em suas vidas essas virtudes. Portanto, eles lutam para serem limpos de coração, lutam para não entregar sua alma à vaidade, porque no céu, de fato, não haverá, nesse caso, adúlteros, roubadores, não haverá pessoas que são assassinos, não haverá isso no céu. O que significa dizer é que todos nós que estamos no processo da salvação, que fomos salvos pelo Senhor, estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória. A santificação está ocorrendo em nós. Nós, de fato, podemos dizer que somos pecadores, mas também precisamos ter a certeza de que não vivemos na prática do pecado. Isso é importante. Portanto, todos nós carecemos da glória de Deus, mas quando nós somos alcançados pelo Senhor, começou uma transformação em nós, e essa transformação ela é constante. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Quando nós olhamos então agora para o texto, do versículo 7 ao versículo 10, nos dito sobre o triunfo do Rei da Glória. É uma expressão que nós às vezes colocamos até mesmo em música, né? Levantem-se, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, esse é o Rei da Glória. Isto mostra o triunfo de Jesus Cristo. Isso mostra o triunfo de Deus, né? Ou seja, aqui a ideia aqui é de uma cidade que está recebendo o grande rei, uma cidade que está se dobrando em honra ao grande rei. Ora, nós sabemos que isso apresentou no Novo Testamento a entrada de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas colocaram palmeiras no seu caminho e gritaram Hosana ao Rei dos Reis, mas aquele evento apenas aponta para um evento escatológico futuro, para um futuro, onde de fato Jesus Cristo voltará e ele será o grande vencedor, ele será o grande rei entronizado na Jerusalém celestial. Ele já está, mas haverá esse momento onde o grande rei de fato tomará posse do seu lugar diante de todos os seus remidos, na quais nós nos incluímos também, né? Na qual nós estamos incluídos também, nós como filhos de Deus estaremos presentes nesse momento. Isso aponta para esse triunfo do Rei da Glória. Isso deve tranquilizar o nosso coração, isso deve fortalecer o nosso coração, sabendo que o nosso Rei vencerá e nós venceremos com ele. O nosso Deus é vitorioso e nós somos vitoriosos com ele. Portanto, nesse dia que está começando, entenda isso, meu irmão. Há coisas em nossas vidas que precisam ser transformadas cada dia mais e mais, porque há requisitos que são importantes para os santos, para aqueles que vivem em Deus, que fazem parte desse processo de santificação. Há também aqui a noção de que precisamos entender que o nosso Deus, o Deus da criação, como é dito do versículo 1 ao versículo 3, também é o Rei que triunfa, do versículo 7 ao versículo 10. Ele é o grande vencedor. Todas as coisas se dobrarão sob o senhorio de Jesus Cristo. Portanto, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Saiba que, de fato, nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós, como igreja, estamos juntos para que a glória de Deus seja derramada sobre todos nós e para que possamos passar por essa situação. Fique com Deus e até o nosso próximo devocional.